Meus amigos, boa noite. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nós vamos comentar esta noite uma parte bem polêmica. Tem como tema: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. O Evangelho fala assim: a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse: pagai o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Prestem bem atenção, pessoal, neste pedido de Jesus para nós. Por quê? Porque qual é a nossa luta diária? Principalmente para quem já passou dos 50 anos. A nossa luta diária é mantermos a nossa saúde física, mental e espiritual bem. Pelo menos para mim está sendo. E para vocês? A minha sogra, ela diz sempre que Deus nos ajude a se valer. Se a gente se valer, já tá bom demais. Já estaremos sendo abençoados. E o que ela diz quando fala se valer? É nós chegarmos no fim da vida conseguindo nos banhar, nos alimentar, fazermos as nossas necessidades fisiológicas, tudo sozinhos. Ela tem seus 88 anos de idade e, graças a Deus, ela se vale. A geração dela passou por poucas e boas, tiveram todo tipo de dificuldades financeiras, emocionais, terríveis. Muitas dessa geração não conseguiram chegar até os 80 devido a seus vícios e outras coisas. Mas o restante estão aí, 80, 90 anos. Eles tinham mais fé, eram mais humildes e viviam mais na simplicidade. E têm uma sabedoria invejável. Mas não é uma bênção se conseguirmos nos valer? Então eu pergunto: vocês querem chegar na velhice se valendo? Querem? Eu também quero. Pois bem, então temos que nos esforçarmos muito para dar a outra face, como Jesus nos pede, para literalmente não adoecermos. O Evangelho continua aqui. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que na sua noção do que é a vida, alcança somente o momento presente. Vamos entender melhor com a história dos dois lobos. Um velho índio, conversando com seu neto, contou-lhe da guerra que travamos dentro de nós. E essa batalha é entre dois lobos. Então ele disse: o primeiro lobo é o lobo mau. É a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo, ressentimentos, mentiras, o orgulho, o ego e mais. Esse é o nosso lado do mal, que precisamos trabalhar. E aí ele continua: o segundo lobo é o lobo bom.
É a alegria, o amor, a paz, a esperança, a generosidade, a compaixão, a fé. Esse é o nosso lado bom. E aí o neto pergunta: quem vence a batalha, vô? E o vô responde: aquele que a gente alimenta. Então, temos que trabalhar dentro de nós esses sentimentos do lobo mau e deixar que o lobo bom vença essa batalha. E o evangelho continua: por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Quando fazemos o bem, estamos ajudando a nós mesmos. Não podemos deixar então de fazer o bem, a caridade, para nos salvarmos. Lembram? Fora da caridade não há salvação. Acho que todos conhecem, não sei, a história dos tapas que o Chico Xavier levou. Então vou contá-la aqui rapidinho. O Chico trabalhava até altas horas da noite, né? Ele ficava até de madrugada psicografando. E num desses atendimentos à noite, uma mulher chegou perto dele e já foi logo dando 2 tapas na cara do Chico. E falando: seu sem vergonha, estou te procurando desde as 4 horas da tarde. Você entra naquela sala agora e me dá um passe. E sentou-se lá aguardando o Chico. O Chico ficou paralisado e naquela simplicidade dele, naquela doçura toda, ele olhou para o lado e quem que ele viu? Emmanuel. E o Chico falou com toda a humildade: eu vou confessar para o senhor que eu estou sem condições de dar um passe nela. O senhor não acha que eu tenho razão? Esse era o Chico Xavier, né? O verdadeiro espírita, porque se fosse qualquer outro espírita, tinha dito que não ia e pronto, né? Mas ele perguntou para o Emmanuel se ele não achava que ele tinha razão. E o Emmanuel respondeu para o Chico: sim, meu filho, você tem razão. Mas ela tem a necessidade. Portanto, ele foi lá e foi atender mais um espírito necessitado. Uma das lições de vida que Chico Xavier nos ensinou também foi silenciar diante da ofensa. Ele disse: quando alguém lhe ofender ou ser injusto com você, não dê o troco, apenas agradeça, porque pior do que ser ofendido é ser o ofensor. Chico Xavier era médium, ele ouvia os seus mentores. E nós que não ouvimos? Temos que nos esforçar ainda mais. Como? O Evangelho nos ensina. Ele diz aqui: é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados
aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai os vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. A doutrina espírita é uma luz que nos ajuda nesse processo de darmos a outra face. Por quê? Porque nós acreditamos, primeiro, que nós estamos resgatando o que fizemos em outras vidas. Essa pessoa que nos fere hoje foi ferida por nós em outras vidas. Segundo, temos que resolver aqui, nessa encarnação, se não iremos carregar essa pessoa pelas próximas encarnações. Não vamos nos livrar dela até resolvermos esses ressentimentos. Eu tenho uma amiga que o marido dela traía ela, bebia, teve família fora do casamento. E inclusive ela ficou até doente por causa disso, né? E todo mundo falava pra ela: por que você não larga dele? Larga dele, divide o que tem e vai viver sua vida. Ela falava: não, eu vou até o final com ele, porque eu não quero de jeito nenhum na outra encarnação vir como filha, mulher, amiga ou qualquer coisa dele. Eu não quero saber dele na outra encarnação. E assim foi, ela enterrou ele e hoje ela tá aí, meio limitada por causa dos problemas dela, mas ela tá aí, com a consciência tranquila, do dever cumprido e boa. E terceiro, a raiva, a mágoa, o ódio, todos esses sentimentos ruins que sentimos atraem espíritos obsessores de montão, que a gente sabe que trava toda a nossa prosperidade, causa-nos doença e tiram a nossa paz. E quarto, e quando a gente desencarnarmos com todos esses ressentimentos, levando todos esses ressentimentos, vamos ficar no umbral, na escuridão, até sermos perdoados. Aí nós vamos ver que também tínhamos que pedir perdão, né? Que tínhamos algo a ser perdoado, né? E mais ainda, ficarmos na fila para reencarnarmos novamente, para resolver esses ressentimentos. E a gente já ouviu falar, né, que a fila lá tá grande. Então, o exercício que precisamos fazer diariamente, a todo momento, é orar e vigiar. Cuidar dos nossos pensamentos, para sentirmos o amor, a paciência, a compaixão e assim termos paz, saúde. Para finalizar, eu vou contar o que eu estou fazendo para conseguir dar a outra face. Cada vez que vem na minha mente as pessoas que me bateram na face direita, entre aspas, na mesma hora eu as cancelo da minha mente. Eu fecho os olhos e digo: cancelo esses pensamentos. E de olhos fechados, em seguida, eu visualizo a luz de Deus e junto o manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida, que ela é minha luz e minha guia também, me envolvendo por dentro e por fora. E assim eu compartilho essa luz, esse manto sagrado com essas pessoas. Eu sinto, eu vejo, eu visualizo todos nós cobertos com essa luz e com esse manto. E eu fico ali alguns minutos nessa visualização. E depois eu consigo sair dessa visualização, eu consigo mudar o meu foco. Aí eu abro os olhos e vou fazer alguma outra coisa que eu gosto. Um bolo, ler um livro, limpar alguma coisa,
E então, no fim, o que acontece? Eu termino o dia fazendo o meu melhor para mim e para os outros também, inclusive para as pessoas na qual me bateram, entre aspas, me magoaram. Então é isso. Eu desejo que vocês todos fiquem também nessa luz de Deus. Gratidão a todos. Uma boa noite.